Estado nascer a partir de uma serra? Pois esse é o caso de Minas Gerais, que teve seu território incorporado ao país quando as montanhas da Mantiqueira foram transpostas pelos bandeirantes no século XVII. Na segunda reportagem da série sobre a Serra, você vai ver que muitos fatos importantes da história do Brasil aconteceram lá, como nos contam os repórteres Ana Dalla Pria e Tiago Capelli. Uma cadeia de montanhas imponente e bela, onde nascem muitos rios que escorrem pelas encostas. O nome Mantiqueira ela recebeu dos índios, seus primeiros habitantes. O historiador Marcelo Lemos explica que os índios já viviam na serra muito antes da chegada dos portugueses. Por conta da riqueza e diversidade biológica, essa região você tinha muita caça. Então os índios já estavam aqui no Vale do Paraíba há 9.000 anos. Muitas tribos viveram na Mantiqueira, como os puris, botocudos e araris. A colonização portuguesa ela se faz em torno da busca do ouro. O historiador Francisco Sodero conta que os bandeirantes foram os primeiros brancos a subir a serra. Eram paulistas que se aventuravam em expedições para desbravar o interior do Brasil. Essas viagens eram chamadas de bandeiras, daí o nome bandeirante. A mais importante foi a de Fernão Dias Paz, que em 1674 saiu de São Paulo e entrou aqui pela Garganta do Embaú, foi em direção a Minas Gerais, em busca não só dos metais preciosos, mas das esmeraldas que ele procurava encontrar. A busca do ouro colocou em guerra brancos e índios. Nos conflitos, muitos índios morreram, outros foram capturados e escravizados, e assim foram desaparecendo da Mantiqueira. Hoje, deles só restam lendas. Dizem que certa vez um chefe da tribo dos puris se perdeu aqui nessa mata. Buscando o caminho de volta, ele encontrou essa pedra e percebeu que ao bater nela, ela produzia um som bem diferente. Escuta aqui. Batendo na pedra, ele acabou sendo ouvido pelos companheiros e foi encontrado. A partir daí, os índios passaram a acreditar que bastava bater na pedra para conseguir proteção. Em 1694, Garcia Paz, filho de Fernão Dias, encontrou o primeiro veio de ouro na região de Ouro Preto, em Minas Gerais, dando início a um novo ciclo da economia da Mantiqueira e do Brasil. A história que vamos contar se passa nas cercanias da chamada Estrada Real, que hoje está toda sinalizada por esses marcos aqui, olha só. O primeiro trecho da estrada ligava o porto de Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, até a região de Ouro Preto. Esse caminho se torna, no início, o único caminho que era permitido o transporte do ouro. Então, por isso mesmo, recebe o nome de Estrada Real. No século XVIII, o governo português autorizou a abertura de uma nova picada, ligando as minas diretamente ao porto do Rio de Janeiro, de onde o ouro embarcava para Portugal. Ela levou mais de 20 anos para ficar pronta e foi feita por Garcia Paz com dinheiro próprio. Aquela história da privatização das estradas já é dessa época, então era uma iniciativa privada, ele tinha o direito de cobrar o pedágio para ele recuperar o investimento que ele faz. Além de pedágio, quem transportava ouro tinha que pagar imposto à coroa portuguesa. Ao longo da Estrada Real, existiam casas de registro para recolher as taxas, como essa em Barbacena, que está em restauração. Aproximadamente data de 1701, 1700. Minas Gerais ainda nem existe formalmente. Aqui ainda era um pedaço de São Paulo. Para ocupar as terras ao redor da Estrada Real e expandir as fronteiras do país, no início do século XVIII, o governo português começou a distribuir sesmarias, imensas extensões de terra doadas pela coroa aos amigos do rei. Assim surgiram as primeiras fazendas e casarões da serra. A fazenda Borda do Campo é considerada a mais antiga fazenda da parte mineira da Serra da Mantiqueira. Ela começou a ser aberta mais ou menos em 1710.
Foi o próprio Garcia Paz quem abriu a área e construiu a casa que resiste até hoje. Ela tem muito do paulista ainda, do bandeirista, com alpendre, né, que é a varanda. Então aqui nós estamos o início da ocupação de Minas Gerais, literalmente. As fazendas da Mantiqueira abasteciam a corte no Rio de Janeiro e a região mineradora. Isso explica porque nós vamos ter potentados, ou seja, fazendeiros muito ricos, muito influentes. Sinônimos de riqueza e poder, os casarões estão por toda parte, com suas janelas coloridas, paredes de adobe e telhas de barro. São marcas da arquitetura colonial brasileira, abrigavam as famílias que viviam na Mantiqueira e também hospedavam tropeiros e viajantes. Por isso, as casas têm muitos quartos e salões, e quase todas têm capelas, com santos e oratórios esculpidos em madeira há mais de 200 anos. A sede da Fazenda Santa Clara, em Santa Rita de Jacutinga, impressiona. Essa casa levou 25 anos para ser construída e tudo nela faz referência à duração de 1 ano. São 365 janelas, 12 salões e 52 quartos, que é o número de semanas que tem no ano. Em 1815, o comendador teresiano ganhou 5.000 hectares do governo e construiu a casa que só ficou pronta em 1840. De lá para cá, a fazenda passou por vários donos. Em 1924, parte da área foi comprada pelo avô da dona Adélia Nogueira. Ele pagou em 10 prestações de 90 contos de réis. Dona Adélia nos conta que, apesar do tamanho, a casa só tinha um banheiro e ainda ficava do lado de fora. Realmente o europeu não tinha uma cultura, né? De higiene, não. Então os quartos de fazenda, eles eram pequenos. E tinha essa mesa, é uma mesa francesa que ela chama mesa suíte. Então aqui, ó, quando você levantava no seu quarto, tem o jarro, né? Estava cheio d'água, aqui estava o sabonete, você se lavava o rosto, né? Porque o povo lavava o rosto. Então aqui era uma pia. E quando eles queriam ao banheiro, eles tiravam a pia, Ana. Agora se prepara, ó, agora vem o vaso. Esse é o vaso da fazenda. Era aí? Era. E essa peça aqui de baixo chama urinol. Quando você usava, você tapava para o cheiro não ficar no quarto. E quando você necessitava de usar novamente, você não podia usar ele sujo. Aí você pegava debaixo da cama aquele outro lá, que chama pinico. Só que o pinico não tem tampa. Então, quando você usava, para não dar cheiro no quarto, você guardava dentro do criado mudo. A Santa Clara chegou a ter 2.800 escravos, tratados com mão de ferro pelo comendador. Nessa sala, os negros escravos eram castigados, ou melhor, torturados. Aqui, a gente tem diversos tipos de troncos, inclusive com os grilhões, olha. Esses menores serviam para prender braços e pernas, e os maiores para prender o pescoço. Aqui, a pessoa era pendurada e açoitada. Ao lado, veja só, um outro tipo de tronco, onde nessas aberturas maiores ficavam presas as pernas, os tornozelos dos negros, e nas menores, os braços, os pulsos. Como o comendador pertencia à maçonaria, na capela da fazenda, os santos católicos dividem espaço com os símbolos maçons. E Dona Adélia tem um jeito muito particular para descrever os afrescos pintados no teto. Todo mundo sabe que cara de santo é a cara de quem tem dinheiro, né? Então ele fez aqui, ó, uma Santa Clara. O rosto da Santa Clara é o rosto do comendador. O comendador tinha 2 irmãs, saíram 2 anjos de saia, embaixo os 3 irmãos homens. E os rostinhos ao redor, a miscigenação deles com as negras. Na Mantiqueira, o que não falta é história. No próximo bloco, você vai ver como a serra contribuiu para o crescimento da agropecuária brasileira. Aqui começou a criação do principal rebanho leiteiro do país. Vamos mostrar por que o café se espalhou pelas montanhas e contar a saga de imigrantes que transformaram a Mantiqueira numa grande produtora de queijos finos. A Mantiqueira é um território muito rico, tanto em história quanto em produção. Na segunda parte da nossa reportagem, você vai ver que a serra contribuiu muito para a evolução da agropecuária brasileira, especialmente da nossa queijaria.
Quando as minas de ouro se esgotaram na metade do século XVIII, ao longo da Estrada Real já existiam povoados, cidades e gente viajando pelo caminho. Abastecendo a região, as fazendas da Mantiqueira ganharam força. Produziam de tudo, de alimentos a animais. Todo mundo que caminhava dentro do Brasil para a região aurífera tinha que passar na encruzilhada, né, na antiga encruzilhada, que hoje é Cruzília, e sempre tinha que ter cavalo à disposição. Na cidade de Cruzília, em Minas Gerais, nasceu uma das primeiras raças brasileiras de cavalo, o Manga Larga Machador. Hoje se diz que quase todo o rebanho nacional de Manga Larga Machador tem sangue saído dessa fazenda aqui, a Campo Lindo, em Cruzília, que cria esse cavalo desde 1841. Aproveitando o clima ameno e a topografia acidentada, as fazendas da Mantiqueira sempre criaram gado, especialmente de leite. Em meados do século XIX, apareceu por aqui um outro produto que trouxe desenvolvimento e riqueza para a região, o café, que chegou a ser chamado de ouro verde. Assim surgiu aqui na Mantiqueira um modelo de propriedade rural que persiste até hoje, principalmente na região sudeste do Brasil, a fazenda Café com Leite, uma combinação economicamente perfeita. O café é uma renda anual e o leite é uma renda mensal. Seu Walter Junqueira vive em Carmo de Minas e preserva essa tradição. Tem 90 mil pés de café e produz 600 litros de leite por dia. Ele também é um estudioso da história da cafeicultura na Serra. Em 1820, 1810 já existia café na região de Cruzília, Ibaipendi, Aiuruoca. Eu tenho documentos que no ano de 1860 já existia venda de cafés aqui na região, em pequena escala, mas café comercial. Nesse pedaço da serra, o café encontrou tudo o que gosta para produzir bem. O clima, a hidrologia, a altitude de entre 1.100 e 1.400, próximo de 1.500 metros de altitude, a qualidade do solo, posição das montanhas, né? E ela realmente é excelente para a produção de café. O clima da serra também casou perfeitamente com uma raça de gado de leite. A Serra da Mantiqueira é o berço do gado holandês no Brasil. O primeiro touro dessa raça chegou aqui na fazenda Passa Três, no município de Antônio Carlos, em 1850. Daqui, o gado holandês se espalhou primeiro pela serra e depois por todo o Brasil. Há 60 anos, chegou aqui na Fazenda do Martelo, em Barbacena. As vacas holandesas produzem mais cedo, são mais precoces do que as vacas mestiças. Renato Laguardia, dono da propriedade, cria as vacas a pasto. Mesmo assim, a produção é de quase 20 litros de leite por vaca por dia. Bem mais do que produziam os animais mestiços que o pai dele criava. Era 3, 4 litros de leite, essa mesma fazenda. Onde tem leite, tem queijo. É assim no mundo todo. O historiador Victor Kingma conta que na Mantiqueira sempre se fez queijo. No começo de forma bem rústica, mais para consumo do que para venda. Até que um grande pecuarista da região de Antônio Carlos teve a ideia de trazer da Europa gente que já mexia com laticínio há séculos. Essa primeira fábrica foi construída em 1888 pelo Dr. Carlos Pereira de Safortes. Ele queria fabricar no Brasil os queijos com a mesma qualidade dos queijos europeus. Carlos Safortes importou os equipamentos e trouxe 2 queijeiros da Holanda. Eles criaram o famoso queijo do reino. Foi aqui que o avô do seu Vitor, que também era holandês, fundou a primeira fábrica de coalho do Brasil. Ele era queijeiro também na Holanda. E o que aconteceu? No porão da casa aqui, ele começou a fazer os testes deles, nos recipientes e tal, e conseguiu um produto de excelente qualidade. No município de Cruzília, o dono da fazenda Campo Lindo teve a mesma ideia e se associou a um queijeiro dinamarquês, seu Torvald Nielsen, que trouxe para cá 2 conterrâneos, Hans Norremos e Axel Sorensen. Juntos, eles mudaram a história da queijaria brasileira. Eles que trouxeram essa massa cozida, gruyère, tipo Gouda, porque não tinha. Esse tipo era tudo importado.
Seu Júlio César Lima é marido de Dona Elizabeth, filha de Axel Sorensen, e conta que os dinamarqueses também introduziram no Brasil os queijos com mofo, tipo brie, camembert e gorgonzola, produtos que rapidamente conquistaram o mercado e alavancaram a produção de leite na região. Porque ninguém não tinha o que fazer com leite, né? Ou dava para porco, fazia manteiga, fazia queijo Minas. Nessa outra fazenda, aqui mesmo em Cruzília, vive a Dora, filha caçula de Hans Norremose. Ela conta que os dinamarqueses abriram vários laticínios na região. O pai dela chegou a ter 21 fábricas. Espalhadas aqui na região e nas fazendas. O proprietário dava a terra e ele construía a fábrica. E o fazendeiro fornecia o leite e os que estavam naquele entorno também. Para percorrer todas as fábricas, seu Hans até comprou um avião. Um teco-teco. E ele vistoriava essas fábricas, via a qualidade do queijo, tudo ele ia de avião. Hans Norremose trouxe para a região tecnologias ainda desconhecidas dos brasileiros, que melhoraram a qualidade do gado e do leite, como a inseminação artificial. Seu Hans também foi o primeiro a adubar pastagem, a tratar as vacas com farelo e foi chamado de louco por ordenhar as vacas 2 vezes por dia. O pessoal falava até que a vaca morria se fosse para dar leite 2 vezes. Na década de 1970, grupos multinacionais entraram na região para disputar o mercado de queijo. Antes que perdesse, eu falei assim, está na hora da gente passar isso para frente. E assim foi. As multinacionais compraram os pequenos laticínios dos dinamarqueses, mas nunca conseguiram fazer aqui queijos iguais aos que eles faziam. Por isso, todas as queijarias fecharam. Aí começa a história de outra família de Cruzília, essa bem brasileira, por sinal. Meu pai fazia queijo numa fazenda, trabalhava de empregado numa fazenda em Lima Duarte. Meu pai é de família muito pobre, muito humilde, e em 1948 ele foi tentar a vida em São Paulo. O pai do Luiz Sérgio de Almeida veio parar no mercado da Cantareira, no centro da cidade de São Paulo. Aqui ele botou uma pequena prateleira para vender queijo. O negócio deu certo e hoje a família tem 2 bancas no Mercadão. Quando ele aposentou, ele comprou uma fazenda e montou uma fabriqueta. E fazia os queijos e levava para o Mercadão. Em 2008, a família arrematou num leilão o laticínio fundado por Axel Sorensen e voltou a produzir os queijos finos dos dinamarqueses. Hoje, vem conquistando prêmios em concursos de qualidade pelo país, especialmente com esse queijo aí, batizado de A Lenda, porque você vai entender já já. O processo de produção do queijo é simples. No leite pasteurizado se coloca o fermento. São bactérias isoladas, né, que servem para fermentar o leite. Agora, esse fermento aqui tem uma história muito especial que a gente vai sair da fábrica para contar. E daqui a pouco a gente volta. Tudo começou com esse cofre aqui. Essa empresa, ela ficou fechada por alguns anos e esse cofre estava no meio dos entulhos. E eu fui tentar abrir o cofre, não tinha segredo, não consegui abrir, né? Porque eu estava curioso para saber o que tinha dentro. Foi preciso trazer um especialista para abrir o cofre. Dentro dele havia documentos antigos e 3 vidrinhos enrolados num bilhete que dizia assim: Senhor Soares, contém 3 fermentos láticos. E eu abri e achei um vidro só. Só que a gente não sabia que fermento era aquele e nem se sabia se estava vivo ainda, se estava ativo, se conseguia reativar ele. O fermento foi para o laboratório, onde o Tarley Oliveira passou 1 ano multiplicando o material. Pega o fermentinho, esse fermentinho joga no leite e incuba. Dia a dia ele foi dando aquela acidez, a gente foi animando, acreditando que seria possível. No mesmo cofre havia uma receita de queijo e um modelo de prensa manual. Sérgio e Tarley juntaram tudo isso e criaram o novo queijo, que ganha a forma na tal prensa que o Sérgio mandou fazer igualzinha do desenho. Depois de salgado, ele vai para a câmara de maturação, onde passa 90 dias. No final do processo, é pintado com uma tinta comestível preta, veja aí. O Júnior Maciel jura de pé junto que fantasmas dos antigos queijeiros dinamarqueses ajudam a cuidar desse queijo. Você já viu algum fantasma? Eu vi, eu confirmar que eu vi,
A gente é difícil provar que a gente não viu. Mas tábua fora do lugar, queijo fora do lugar, a gente sempre costuma achar. Entendeu agora por que o queijo foi batizado como a lenda? A minha formação é arte, né? Eu sempre mexi com música, teatro. Eu queria fazer esses queijos como fosse alguma coisa, como fosse uma obra de arte, né? Sérgio toca violoncelo no grupo Gaia, formado por músicos aqui da Mantiqueira. Com capricho, cuidado e sensibilidade, ele está resgatando a arte de fazer bons queijos. No próximo programa eu vou mostrar mais coisas típicas e cultura da Serra da Mantiqueira. Eu falo muito, eu acho que eu falo demais. Gente boa de conversa, arte, tradições da roça. É daqui do centro de Gonçalves que parte a cavalgada rumo à Pedra de São Domingos. E a música de raiz. O coitelinho não gosta. E 800 escravos tratados com mão de ferro pelo comendador. Nessa sala, os negros escravos eram castigados, ou melhor, torturados. Aqui, a gente tem diversos tipos de troncos, inclusive com os grilhões, olha. Esses menores serviam para prender braços e pernas, e os maiores para prender o pescoço. Aqui, a pessoa era pendurada e açoitada. Ao lado, veja só, um outro tipo de tronco, onde nessas aberturas maiores ficavam presas as pernas, os tornozelos dos negros, e nas menores, os braços, os pulsos. Como o comendador pertencia à maçonaria, na capela da fazenda, os santos católicos dividem espaço com os símbolos maçons. E Dona Adélia tem um jeito muito particular para descrever os afrescos pintados no teto. Todo mundo sabe que cara de santo é a cara de quem tem dinheiro, né? Então ele fez aqui, ó, uma Santa Clara. O rosto da Santa Clara é o rosto do comendador. O comendador tinha 2 irmãs, saíram 2 anjos de saia, embaixo os 3 irmãos homens. E os rostinhos ao redor, a miscigenação deles com as negras. Na Mantiqueira, o que não falta é história. No próximo bloco, você vai ver como a Serra contribuiu para o crescimento da agropecuária brasileira. Aqui começou a criação do principal rebanho leiteiro do país. Vamos mostrar por que o café se espalhou pelas montanhas e contar a saga de imigrantes que transformaram a Mantiqueira numa grande produtora de queijos finos. A Mantiqueira é um território muito rico, tanto em história quanto em produção. Na segunda parte da nossa reportagem, você vai ver que a Serra contribuiu muito para a evolução da agropecuária brasileira, especialmente da nossa queijaria. Quando as minas de ouro se esgotaram na metade do século XVIII, ao longo da Estrada Real já existiam povoados, cidades e gente viajando pelo caminho. Abastecendo a região, as fazendas da Mantiqueira ganharam força. Produziam de tudo, de alimentos a animais. Todo mundo que caminhava dentro do Brasil para a região aurífera tinha que passar na encruzilhada, né, na antiga encruzilhada, que hoje é Cruzília, e sempre tinha que ter cavalo à disposição. Na cidade de Cruzília, em Minas Gerais, nasceu uma das primeiras raças brasileiras de cavalo, o Manga Larga Machador. Hoje se diz que quase todo o rebanho nacional de Manga Larga Machador tem sangue saído dessa fazenda aqui, a Campo Lindo, em Cruzília, que cria esse cavalo desde 1800. De saia embaixo os 3 irmãos homens. E os rostinhos ao redor, a miscigenação deles com as negras. Na Mantiqueira, o que não falta é história. No próximo bloco, você vai ver como a Serra contribuiu para o crescimento da agropecuária brasileira. Aqui começou a criação do principal rebanho leiteiro do país. Vamos mostrar por que o café se espalhou pelas montanhas e contar a saga de imigrantes que transformaram a Mantiqueira numa grande produtora de queijos finos. A
A Mantiqueira é um território muito rico, tanto em história quanto em produção. Na segunda parte da nossa reportagem, você vai ver que a Serra contribuiu muito para a evolução da agropecuária brasileira, especialmente da nossa queijaria. Quando as minas de ouro se esgotaram na metade do século XVIII, ao longo da Estrada Real já existiam povoados, cidades e gente viajando pelo caminho. Abastecendo a região, as fazendas da Mantiqueira ganharam força. Produziam de tudo, de alimentos a animais. Todo mundo que caminhava dentro do Brasil para a região aurífera tinha que passar na encruzilhada, né, na antiga encruzilhada, que hoje é Cruzília, e sempre tinha que ter cavalo à disposição. Na cidade de Cruzília, em Minas Gerais, nasceu uma das primeiras raças brasileiras de cavalo, o Manga Larga Machador. Hoje se diz que quase todo o rebanho nacional de Manga Larga Machador tem sangue saído dessa fazenda aqui, a Campo Lindo, em Cruzília, que cria esse cavalo desde 1841. Aproveitando o clima ameno e a topografia acidentada, as fazendas da Mantiqueira sempre criaram gado, especialmente de leite. Em meados do século XIX, apareceu por aqui um outro produto que trouxe desenvolvimento e riqueza para a região, o café, que chegou a ser chamado de ouro verde. Assim surgiu aqui na Mantiqueira um modelo de propriedade rural que persiste até hoje, principalmente na região sudeste do Brasil, a fazenda Café com Leite, uma combinação economicamente perfeita. O café é uma renda anual e o leite é uma renda mensal. Seu Walter Junqueira vive em Carmo de Minas e preserva essa tradição. Tem 90 mil pés de café e produz 600 litros de leite por dia. Ele também é um estudioso da história da cafeicultura na Serra. Em 1820, 1810 já existia café na região de Cruzília, Ibaipendi, Aiuruoca. Eu tenho documentos que no ano de 1860 já existia venda de cafés aqui na região, em pequena escala, mas... Tinha anos para ficar pronta e foi feita por Garcia Paes com dinheiro próprio. Aquela história da privatização das estradas já é dessa época, então era uma iniciativa privada, ele tinha o direito de cobrar o pedágio para ele recuperar o investimento que ele faz. Além de pedágio, quem transportava ouro tinha que pagar imposto à coroa portuguesa. Ao longo da Estrada Real, existiam casas de registro para recolher as taxas, como essa em Barbacena, que está em restauração. Aproximadamente data de 1701, 1700. Minas Gerais ainda nem existe formalmente. Aqui ainda era um pedaço de São Paulo. Para ocupar as terras ao redor da Estrada Real e expandir as fronteiras do país, no início do século XVIII, o governo português começou a distribuir sesmarias, imensas extensões de terra doadas pela coroa aos amigos do rei. Assim surgiram as primeiras fazendas e casarões da Serra. A fazenda Borda do Campo é considerada a mais antiga fazenda da parte mineira da Serra da Mantiqueira. Ela começou a ser aberta mais ou menos em 1710. Foi o próprio Garcia Paes quem abriu a área e construiu a casa que resiste até hoje. Ela tem muito do paulista ainda, do bandeirista, com o alpendre, né, que é a varanda. Então aqui nós estamos o início da ocupação de Minas Gerais, literalmente. As fazendas da Mantiqueira abasteciam a corte no Rio de Janeiro e a região mineradora. Isso explica por que nós vamos ter potentados, ou seja, fazendeiros muito ricos, muito influentes. Sinônimos de riqueza e poder, os casarões estão por toda parte, com suas janelas coloridas, paredes de adobe e telhas de barro. São marcas da arquitetura colonial brasileira, abrigavam as famílias que viviam na Mantiqueira e também hospedavam tropeiros e viajantes. Por isso, as casas têm muitos quartos e salões, e quase todas têm capelas, com santos e oratórios esculpidos em madeira há mais de 200 anos. A sede da Fazenda Santa Clara, em Santa Rita de Jacutinga, impressiona.
Essa casa levou 25 anos para ser construída e tudo nela faz referência à duração de 1 ano. São 365 janelas, 12 salões e 52 quartos, que é o número de semanas que tem no ano. Em 1815, o comendador teresiano ganhou 5.000 hectares do governo e construiu a casa que só ficou pronta em 1840. De lá para cá, a fazenda passou por vários donos. Em 1924, parte da área foi comprada. Batendo na pedra, ele acabou sendo ouvido pelos companheiros e foi encontrado. A partir daí, os índios passaram a acreditar que bastava bater na pedra para conseguir proteção. Em 1694, Garcia Paz, filho de Fernão Dias, encontrou o primeiro veio de ouro na região de Ouro Preto, em Minas Gerais, dando início a um novo ciclo da economia da Mantiqueira e do Brasil. A história que vamos contar se passa nas cercanias da chamada Estrada Real, que hoje está toda sinalizada por esses marcos aqui, olha só. O primeiro trecho da estrada ligava o porto de Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, até a região de Ouro Preto. Esse caminho se torna, no início, o único caminho que era permitido o transporte do ouro. Então, por isso mesmo, recebe o nome de Estrada Real. No século XVIII, o governo português autorizou a abertura de uma nova picada, ligando as minas diretamente ao porto do Rio de Janeiro, de onde o ouro embarcava para Portugal. Ela levou mais de 20 anos para ficar pronta e foi feita por Garcia Paz com dinheiro próprio. Aquela história da privatização das estradas já é dessa época, então era uma iniciativa privada, ele tinha o direito de cobrar o pedágio para ele recuperar o investimento que ele faz. Além de pedágio, quem transportava ouro tinha que pagar imposto à coroa portuguesa. Ao longo da Estrada Real, existiam casas de registro para recolher as taxas, como essa em Barbacena, que está em restauração. Aproximadamente data de 1701, 1700. Minas Gerais ainda nem existe formalmente. Aqui ainda era um pedaço de São Paulo. Para ocupar as terras ao redor da Estrada Real e expandir as fronteiras do país, no início do século XVIII, o governo português começou a distribuir sesmarias, imensas extensões de terra doadas pela coroa aos amigos do rei. Assim surgiram as primeiras fazendas e casarões da Serra. A fazenda Borda do Campo é considerada a mais antiga fazenda da parte mineira da Serra da Mantiqueira. Ela começou a ser aberta mais ou menos em 1710. Foi o próprio Garcia Paz quem abriu a área e construiu a casa que resiste até hoje. Ela tem muito do paulista ainda, do bandeirista, com o alpendre, né, que é a varanda. Então aqui nós estamos o início da ocupação de Minas Gerais, literalmente. As fazendas da Mantiqueira abasteciam a corte no Rio de Janeiro e a região mineradora. Isso explica porque nós vamos ter potentados, ou seja, fazendeiros muito ricos, muito influentes. Sinônimos de riqueza e poder, os casarões estão por toda parte, com suas janelas coloridas. Lara chegou a ter 2.800 escravos, tratados com mão de ferro pelo comendador. Nessa sala, os negros escravos eram castigados, ou melhor, torturados. Aqui, a gente tem diversos tipos de troncos, inclusive com os grilhões, olha. Esses menores serviam para prender braços e pernas, e os maiores para prender o pescoço. Aqui, a pessoa era pendurada e açoitada. Ao lado, veja só, um outro tipo de tronco, onde nessas aberturas maiores ficavam presas as pernas, os tornozelos dos negros, e nas menores, os braços, os pulsos. Como o comendador pertencia à maçonaria, na capela da fazenda, os santos católicos dividem espaço com os símbolos maçons. E Dona Adélia tem um jeito muito particular para descrever os afrescos pintados no teto. Todo mundo sabe que cara de santo é a cara de quem tem dinheiro, né? Então ele fez aqui, ó, uma Santa Clara. O rosto da Santa Clara é o rosto do comendador. O comendador tinha 2 irmãs, saíram 2 anjos de saia, embaixo os 3 irmãos homens.
e os rostinhos ao redor, a miscigenação deles com as negras. Na Mantiqueira, o que não falta é história. No próximo bloco, você vai ver como a serra contribuiu para o crescimento da agropecuária brasileira. Aqui começou a criação do principal rebanho leiteiro do país. Vamos mostrar por que o café se espalhou pelas montanhas e contar a saga de imigrantes que transformaram a Mantiqueira numa grande produtora de queijos finos. A Mantiqueira é um território muito rico, tanto em história quanto em produção. Na segunda parte da nossa reportagem, você vai ver que a serra contribuiu muito para a evolução da agropecuária brasileira, especialmente da nossa queijaria. Quando as minas de ouro se esgotaram na metade do século XVIII, ao longo da Estrada Real já existiam povoados, cidades e gente viajando pelo caminho. Abastecendo a região, as fazendas da Mantiqueira ganharam força. Produziam de tudo, de alimentos a animais. Todo mundo que caminhava dentro do Brasil para a região aurífera tinha que passar na encruzilhada, né, na antiga encruzilhada, que hoje é Cruzília, e sempre tinha que ter cavalo à disposição. Na cidade de Cruzília, em Minas Gerais, nasceu uma das primeiras raças brasileiras de cavalo, o Manga Larga Machador. Hoje se diz que quase todo o rebanho nacional de Manga Larga Machador tem sangue saído dessa fazenda aqui, a Campo Lindo, em Cruzília, que cria